preocupar, eu não vou demorar. Não vou tentar ser sua amiga, pois sei que não dá. Você vai me odiar, mas eu vim te contar que faz um tempo eu meti no meio do seu lar. Sua família é tão bonita, eu nunca tive isso na vida. E se eu continuar assim, eu sei que não vou ter. Ele te ama de verdade e a culpa foi minha responsabilidade. Eu vou resolver, não quero atrapalhar você. E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita nessa cidade. Amante não tem lar, amante nunca vai casar. E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita nessa cidade. Amante não vai ser fiel, amante não usa aliança e véu. Ana Carla, que prazer tê-la aqui conosco no nosso programa Viva Bem. Meu nome é Marli Toledo e estou aqui para apresentar o programa Viva Bem, hoje com Ana Carla, seu músico, né? E com o Dr. Fernando de Freitas, que veio de Ribeirão Preto falar um pouquinho conosco agora mesmo. E, bom, vamos falar um pouquinho aqui de música primeiro? Que essa voz maravilhosa, Ana Carla, eu te acompanho nas suas redes sociais e tô super fã, né? Super fã, tá aí explodindo, fazendo vários shows, né? E conta um pouquinho da sua trajetória até aqui. Primeiramente, eu quero agradecer, Marli Toledo, pelo convite. Muito obrigada. Eu que agradeço. De estar aqui pela primeira vez no programa Viva Bem. Bacana demais. Tá muito bacana o seu programa. Obrigado por me acompanhar, pelo carinho, pelo apoio, viu? E assim, a gente tá aí na luta, sobrevivendo da música, gravando meu primeiro DVD solo. Uhum, que legal, isso é importante. Já tive várias duplas, né? Onde uma das últimas duplas a gente teve 2 CDs gravados e cada um seguiu que bacana. O seu caminho. E hoje eu estou solo, gravando meu primeiro DVD, graças a Deus, com o Toninho com muito Mesquita, sucesso. produzido por ele. Olha que bacana, Toninho Mesquita bem famoso, né? Ele é bacana demais, o estúdio dele é maravilhoso, ele é um grande profissional e a gente está aí gravando esse sonho. Que logo a gente vai voltar no programa para poder lançar. Se Deus quiser. Já tá feito o convite aí para você voltar e cantar pra gente. Com essa voz não tem como também não dar certo, né? É sucesso garantido. Obrigada. Porque é uma voz, nossa, divina, é gostosa, a energia é gostosa, né? Tu passa uma energia muito boa. A música é tudo de melhor na vida da gente, né? Como se diz aquele ditado, né? Quem canta seus males espanta. Então a gente tá cantando. E a proposta do programa, na verdade, o Viva Bem, é para trazer energia boa, gente. Então todo mundo que sentar aqui conosco é realmente para passar essa energia gostosa de música, de informações. E é isso, Ana. Obrigada mesmo, viu? Obrigada. Quero já aproveitar o ensejo, agradecer o meu músico, Thiago, que sempre está acompanhando a gente aí nas trajetórias, né? Da música na estrada. Muito obrigada, viu, Thiago? Bom, hoje nós vamos falar aqui sobre um assunto, talvez para muitos já conhecem esse assunto. A gente estava até falando ali nos bastidores, né, doutor Fernando? Prazer estar aqui no programa conosco. Prazer é meu também. Ter vindo de Ribeirão Preto, né, de vindo aqui para passar a tarde aqui com a gente. A gente estava falando de alguns nomes a respeito, né? Primeiro, deixa eu apresentar o doutor Fernando. Eu tive que escrever, porque é muita coisa. Nossa, é muita coisa. Doutor Fernando de Freitas, ele é um médico gastrocirurgião, formado na Escola Paulista de Medicina em 1980. Entreguei sua idade. Ele, para atender com profundidade a função da doença e o papel do doente, seguiu uma longa jornada, gente. Vamos lá. Ele fez a psicossomática, psicoterapia corporal, neo-reikiana, Neo-reikiana. Neo-reikiana, gente. Análise bioenergética, biossíntese e biodinâmica, neurociência, terapia sistêmica familiar, de Bert Hellinger, a constelação familiar, coach consultoria sistêmica e criador da abordagem consciência sistêmica. É isso? É isso. É tudo isso? É até mais, mas é melhor parar por aqui. Senão...
Doutor Fernando, o que seria a consciência sistêmica de uma forma simplificada para quem está nos assistindo entender um pouco disso? A consciência sistêmica, para mim, é como uma filosofia de vida. Hoje em dia, para mim, é mais do que uma abordagem terapêutica, é uma forma de você olhar para a vida, que é cada vez mais você tomar consciência de quem você é, onde você está, como você estabelece relacionamentos, como olhar para os seus objetivos e conquistá-los. E isso, para mim, é a consciência sistêmica, onde eu estou, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, qual é a minha missão de vida. E isso vai me levar para um lugar de sucesso e de felicidade. Bom, eu também te fiz essa pergunta nos bastidores. O que levou essa trajetória longa, extensa, de querer entender o indivíduo como um todo, para fazer toda essa abordagem, né, de entender todo o porquê disso? Isso veio desde criança e adolescente, que eu olhava para as pessoas da minha família, até eu mesmo, né, que fui muito doente quando era criança, e ficar a entender por que alguém adoece. Por que eu adoecia na minha família e meu irmão não adoecia, a minha irmã não adoecia? O que acontece lá? Por que eu carregava tantas coisas? E meu pai, minha mãe, meus tios, assim por diante. Para entender melhor a doença, acabei entrando na medicina. Na medicina eu aprendi muitas coisas, mas eu não consegui entender para que a pessoa adoecia, o que realmente fazia a pessoa adoecer. Ah, porque tem uma bactéria, porque tem um distúrbio na imunidade, mas aquilo não dava resposta para mim. Quando eu fui fazer a especialização em gastrocirurgia, e a área da gastro, é impressionante como você vê um monte de ites nervosas, né? Então, esofagite, gastrite, duodenite, colite, tudo. Exato. Ite nervoso, ite nervoso. E aí, o que deu para ver com uma força muito grande é o poder do estado emocional sobre o aparecimento e a evolução da doença. E como era importante o estado emocional do indivíduo, do doente, para ele melhorar. Isso era comum. Então, por exemplo, eu olhava para um cliente e falava, esse cliente vai complicar. Ele vai complicar. Só de olhar para ele e falar, ih, vai dar problema. Ele internava, olhava, falei, nossa, esse vai dar problema. Não sei nem o que ele tem, mas que ele vai dar problema, vai. Em compensação, pegava outros. De analisar a questão emocional dele. Era só olhar para ele. Era só olhar para ele. É só olhar para ele. Eu fazia isso meio intuitivo, né? Sim. Até ganhei uma fama, porque eu selecionava meus doentes, entre aspas, né, na residência, olhando, falava, vai complicar, esse não, aquele vai dar certo. Eu não sei nem o que tem. O que aconteceu é que no final da residência, como eu conseguia fazer uma seleção melhor de doentes, os meus doentes não complicavam. Então eu falei, gente, o Fernando tem uma mão santa, né? Eu acho que a mão, eles achavam que era a mão, né? Mas eu acho que era escolha, porque eu escolhi aqueles que tinha cara que não ia complicar. E isso já me chamou uma atenção absurda nisso. Falei, o que tem nesses indivíduos que parece que tem tudo, é como se tivesse um terreno fértil para que a semente da doença comece a brotar. Então, isso me chamou a atenção. E a partir disso eu fui para a psicossomática, entender quais são os conflitos emocionais que tem por trás das doenças. E para mim foi, nossa, abriu um cenário enorme e aí comecei a compreender algo muito maior do que aquilo que eu já sabia. E no fundo até parece que é uma coisa nova, né? Mas no fundo sabe o que era? Era voltar ao conhecimento de Hipócrates, que é o pai da medicina. Sim, exato. Hipócrates falava assim, não devemos olhar para a doença e sim para o doente. Como um todo. Como um todo. Aí fala, gente, parece que é uma coisa nova, né? Não, é a base da medicina. Você olha o doente e não a doença. A doença é uma mensagem que o doente precisa ouvir e resolver o problema. E na psicossomática, o que ficou muito claro é que por trás de toda doença física tem um conflito emocional infantil não resolvido. Até tem uma frase assim, que a doença física é um mal menor para esconder um mal maior. O mal maior é o conflito emocional que a gente carrega. Que é aquele que a gente não vê, né? A gente não sabe. Aquilo que não vê. Você fica Seria no vendo... subconsciente isso? Ah, isso... Você teve consciência quando você era criança. Depois você esconde isso em algum lugar, que é dentro de você. Inventa uma mente que fica desconectada do que está acontecendo. Cria um monte de historinhas. Um monte de, é por causa disso, é por causa daquilo. Só que isso é uma desconexão da nossa mente com o nosso corpo.
O nosso corpo fala a realidade. A nossa mente, não é à toa que chama mente, né? Você sabe por que chama mente? Porque ela mente? Porque mente. Então, é tão Sabia óbvio, disso, mas é Ana? tão óbvio, mas a gente adora chamar de mente, né? De mente, claro. Com E aí, respeito, né? e a grande questão é quando essa mente não escuta o que está acontecendo dentro do corpo. E aí aprendi algo importantíssimo, que é a função da doença. A doença tem uma função extremamente importante, que é evitar que o doente morra ou enlouqueça. Eu fui na tua palestra em Santos e então você ouvi esse conheceu. tema, me chamou bastante atenção, Chama, na verdade. É bem... Então assim, você está, ao invés de seguir o caminho natural da vida, você desvia. Se você está caminhando para a morte, você nem está percebendo que a mente inventou uma ilusão e você está fazendo umas bobagens. O que te mata é a vida doentia que você tem, não é a doença. A doença é uma forma que o corpo tem para brecar você, para você não caminhar para lá. Então ele te quebra a perna, ele te joga na cama, ele faz de tudo, porque se permitir, a sua cabeça te leva para a morte. Aí a doença física é uma barreira para você não avançar, nem para a morte, nem para a loucura. Se quiser ver, se você for no hospital psiquiátrico, você vai ver uma coisa muito interessante. No hospital psiquiátrico não tem nem clínico geral. Sabe por quê? Porque os loucos não adoecem. Os loucos não adoecem. Os loucos não adoecem. É Eles têm uma vida tão interessantíssimo, na louca verdade. lá, come porcaria, vive no meio do frio, faz qualquer coisa e não adoece. Tanto é que quando ele começa a adoecer, significa que ele está saindo da psicose, ele está melhorando da psicose. O corpo dele está voltando para a realidade, porque ele desconectou completamente. Então, loucos e mortos não adoecem. E a doença serve para nos manter na vida. E aí é interessante que a doença é o caminho para você voltar para a saúde. Nossa, precisamos de mais médicos assim, né, que entendam esse todo, né? Ana, vamos chamar os intervalos comerciais e nós já voltamos agora mesmo com mais Viva Bem. Vamos cantar mais um pouquinho, Ana? Vamos. Essa também vai estar no meu DVD, hein? Eu tenho a impressão que numa outra ocasião nós nos amamos. Se tudo é mais bonito e mais alegre quando nós nos encontramos. Existe tanta coisa em comum entre nós dois que me fascina. Eu acho que nasci para ser seu e você para ser minha. Olhando em seu olhar, os nossos olhos dizem tudo o que sentimos. Não pode ser, não posso acreditar que era tudo mentira o que me disse o seu olhar. Não pode ser, tô de cabeça tonta, não faça do amor um jogo, faz de conta. Aí, Ana, obrigada. Ana, você sabe que quando tu canta, eu até me arrepiei, assim, que tem uma voz muito gostosa mesmo, verdade. Tem muito a ver com o programa, né? Viva Bem. Você vive bem com música, entendendo de medicina e a gente vai entendendo um pouquinho de cada coisa. É verdade. Tu sabe que tem uma coisa minha, pessoal,
Meu marido está ali atrás, ele vai concordar. Quando eu preciso de formular alguma coisa, aula, enfim, eu coloco um foninho de ouvido com músicas que eu gosto de ouvir. E aí as coisas vão fluindo e aí acontece. A música é uma inspiração para mim. Tem gente, como assim? Como ela coloca música, né? Mas para mim funciona bem. Ela me ajuda nesses processos. É bom. Então você tem o programa Viva Bem. É, Viva Bem. Lembrando vocês aí de casa que nós do programa Viva Bem estaremos aí na telinha toda terça-feira às 21h30. Nos acompanhem, viu, gente? Vamos voltar aqui com o assunto com o Dr. Fernando para falar um pouquinho mais sobre consciência sistêmica, né? Que é um assunto aí que tá sendo divulgado mundialmente, né, doutor? Inclusive tu viaja mundialmente aí com também, esse assunto, né? A consciência sistêmica, para mim, foi uma integração de tudo aquilo que eu fiz na minha vida. É interessante, a experiência profissional, buscando sempre ajudar as pessoas a encontrarem uma vida melhor. As pessoas, né? As pessoas. É claro que eu sou o primeiro, né? Mas tudo aquilo que eu fui fazendo e foi dando certo, e aquilo que faz sentido, ajudar a pessoa a encontrar uma vida mais saudável. Quem é que não quer ter uma vida mais saudável? A questão é que as pessoas querem, mas não sabem como fazer. Elas ficam presas numa série de, eu vou colocar assim, gaiolas, né? Bloqueios. Elas criam umas crenças limitantes, umas ideias tão fora da realidade, e o pior é que acham que aquilo é a realidade. E no trabalho da consciência sistêmica, é utilizar uma série de técnicas para ajudar o indivíduo a olhar para a realidade. Eu sempre uso uma analogia que é isso aqui. Isso aqui são os problemas que todo mundo acredita que tem. Você, por exemplo, você acha que você tem esse monte de problemas. É que falta dedo, né? Que às vezes precisa de mais dedo para o problema. É maior. Né? Então, mas vamos fazer. Isso aqui é o que eu tenho consciência. E o grande objetivo de tudo isso, desses problemas, é esconder o verdadeiro problema. Certo. Por isso a maioria das pessoas ficam olhando para isso aqui, se apegam nos problemas e querem resolver isso aqui. Só que a hora que conseguir resolver isso aqui, ela vai criar mais 2 ou 3. Por quê? Porque ela precisa esconder o problema. Olha, demorou muito tempo para eu entender essa dinâmica. A hora que eu descobri essa dinâmica, que o problema está aqui, e aí se eu consigo ultrapassar isso aqui, chegar aqui e resolver isso aqui é a raiz de tudo. A hora que eu trabalho isso aqui faz assim, ó, desaparece. E isso, para mim, foi a grande sacada da consciência sistêmica, saber que o grande problema é esse, parar de trabalhar nisso aqui são só sintomas, isso é a causa. E se você tirar um sintoma, é a mesma coisa, eu tenho uma dor de dente, toma remédio para dor de dente, resolveu? Não, vai resolver quando você for no dentista, né? Certo. Precisa mexer na raiz, e a raiz é que está escondida. Por isso a consciência, quando você amplia a consciência, você começa a descobrir que além dos sintomas, existe a causa. E seria mudar o foco também? Assim, existe esse problema, mas eu mudo o foco, o ângulo de como eu vejo tudo isso, para poder resolver. Você falou uma palavra que é importante, até na física quântica ele fala assim, né, que você tem um campo de probabilidades e o olhar do observador define aquilo, mas se você olhar por outro ângulo, do mesmo jeito, só de falar, você está vendo isso aqui, né? E se eu te mostrar isso aqui? Eu estou vendo o problema. Aí você começa a ver. E no trabalho é interessante, tem uma série de técnicas que ajudam o indivíduo a olhar por outro ângulo a sua própria vida. E aí começa a enxergar coisas que não via antes. E é interessante porque quando começa a falar isso daqui, no fundo, lá dentro, a pessoa sabe do que eu estou falando. Você sabe do que eu estou falando. Aquilo existe. É que você, a cabeça... Tá ali, né? Assim, a cabeça não quer ver, mas a alma sabe tudo. E quando começa a falar e conectar com a alma, aí a cabeça, entre aspas, começa a abrir a gaiola, você começa a enxergar as histórias. Isso é a grande liberdade, é isso que vai fazer a pessoa viver bem, até como está falando o nome do programa, né? Como é que faz você viver bem? É ver a realidade, saber lidar com a realidade. Acho que essa frase define bastante, saber lidar com a realidade. Saber lidar com a realidade. Quando você era criança, você não sabia, mas hoje você é adulto e você tem a capacidade de ver. E aí, se você não está enxergando, encontre alguém, alguma situação que te ajude a ver isso aqui.
e resolva esse problema. E às vezes a energia que você usa para resolver isso aqui é muito menor do que E isso. resolver esse leque inteiro. Exato. Quando você era criança, você não sabia resolver isso, mas hoje você é adulto, né? E aí você pode ver e resolver. Então, basicamente, a consciência é trazer o lado adulto e olhar para os conflitos infantis e encontrar recursos dentro de você e até fora de você para resolver aquilo que te amarrou no passado, num trauma do passado, que impede você de ter uma vida mais saudável. Mais saudável. É o que acontece bastante, a gente vê bastante pacientes com uma cestinha enorme de medicamentos que vão lá no cardiologista, o cardiologista, toma aí esse medicamento que vai ficar tudo ok, aí atacou o estômago e aí vira aquela coisa roda toda, viva, né? de roda... passar em um monte de médico. Exatamente. E isso é muito comum, né, doutor? Nossa, se você pegar um paciente, por exemplo, que está aposentado, ele gasta a aposentadoria toda Exato. dele para comprar remédio. É. E a questão é, a vida dele está melhor? Os remédios são fundamentais também, não estou falando mal do remédio. Sim. Mas existe algo assim, que remédio você pode ter para você mesmo? Que assim, o que eu posso fazer na minha vida para melhorar a doença? Que a maioria das pessoas, assim, se você é médico, eu venho aqui, empurra a doença, resolva a doença para mim. Gente, a doença é minha. Se você puder me ajudar, Vou te ótimo, auxiliar. você me ajuda de fora para dentro. Mas tem uma parte que é assim, o que eu posso fazer por mim? Se eu não souber o que fazer na minha vida, ao invés de construir um terreno fértil para a doença, eu posso criar um terreno fértil para o saudável. E isso depende de mim, não do médico, nem do Isso remédio é que eu estou completamente tomando. possível usando todas essas Isso técnicas, né? Isso é, porque assim, como você vai ficar, não é passivo diante de um tratamento, e sem ficar ativo, você ter força, ter poder de fazer algo por você. E geralmente não é só por mim, porque quando eu fico saudável, é por mim, pelo meu relacionamento com a minha mulher, pela minha família, pelos meus filhos, pelos meus netos, que eu vou mostrar que existe uma vida diferente. Então isso amplia no sistema também. É possível? É. Porque eu já peguei de paciente, por exemplo, há 20 anos tomando remédio para depressão, mas não entendeu o que tem por trás da depressão. E é interessante que a hora que descobre mascarando isso, somente com os a medicamentos. depressão é um sintoma, mas a hora que mexeu no problema, adivinha, não toma mais remédio para depressão. Por quê? Porque algo lá dentro dele mudou a forma dele olhar para a vida. E ele tomou consciência simplesmente, né? Tomou Não, não é consciência. só simplesmente, que é assim, É. todo fumante sabe que o cigarro faz mal, todos têm consciência, está escrito no maço de cigarro. Sim. Não tem consciência? Mas qual a diferença? A diferença é quando a consciência vem para a alma e não na cabeça. Eu sei aqui, mas se não estiver aqui, é a mesma coisa que o fumante olhar para isso. Olha que interessante essa mensagem do Dr. Fernando. Vamos prestar atenção nisso, né? Nessa coisa da alma, onde é muito mais do que uma simples Muito medicina, mais, né? É algo assim bem, é como eu disse no início, o programa ele tem esse intuito de trazer essas mensagens, talvez eu digo que o comércio também de laboratórios, a gente enfrenta um problema bem complicado e infelizmente as pessoas se enfurnam em medicamentos e às vezes não entendem muito bem o que pode acontecer, que de repente basta tomar essa consciência e melhorar de vida. Remédio é excelente, vai te ajudar a aliviar os sintomas. Mas se você não trabalhar na causa, a doença não vai embora. Continua. Só fica aumentando. Então, você é capaz de olhar para você e resolver isso. Hipócrates, que é o pai da medicina, falava algo interessante, que o foco não é olhar para a doença, é olhar para o doente. E sabe qual era o papel do médico para Hipócrates, que é o pai da medicina? Ajudar o cliente a se curar. Sabe por quê? Porque o poder de cura está dentro dele. A partir do momento que você enxerga a vida de um outro ângulo, você melhora a sua inteligência emocional, a sua inteligência sistêmica, você tem uma visão diferente do que é a vida, do que é você, quando isso realmente pega, mas na sua alma, não é na cabeça sinto muito, é aqui, quando realmente toca a alma, você faz uma mudança que é fundamental para mudar a sua forma de viver, entender o que é a vida. Nossa, Dr. Fernando, obrigada. Obrigada por todas as informações. Eu acho que isso com certeza vai ajudar muita gente. Faço aqui um convite para uma palestra, se possível, na sua agenda aí, cheia de... Mas a gente tem um espaço bacana para fazermos uma palestra aqui na cidade de Franca. É para falar mais sobre isso, porque a gente acha que tem muito tempo para falar, mas é tanta informação que não dá tempo de falar tudo, né? Mas eu faço aqui o convite
E se possível, volte mais no programa para falarmos mais sobre a consciência sistêmica. Vai ser o maior prazer. Tanto a palestra, a questão é ver a agenda, que a minha agenda é meio complicada, mas o maior prazer. Eu tenho uma das missões da minha vida é ajudar as pessoas a ficarem mais saudáveis. Se procurar lá no YouTube, no meu canal lá de Fernando de Freitas, tem um monte de vídeos falando exatamente sobre isso. Então, estou oferecendo a vocês, vão lá, tem um monte de conteúdo, um monte de dinâmicas que eu já vou passando e ensinando, para que as pessoas que realmente querem achar algo melhor na vida, tem como fazer? Tem. Lá no YouTube tem um monte de ideias, de imagens, de técnicas, até de exercícios para você também praticar e ter uma vida mais saudável. E a palestra, se organizar aqui, com certeza. tomar na minha agenda, já está aceita. Vamos organizar, vamos ver a data, sim. Obrigada, doutor Fernando. Eu que agradeço. Vamos aqui falar mais um pouquinho de música, vamos encerrar com a Ana Carla o nosso programa. Deixa eu só falar, a Ana Carla, ela é de Ituverava, né, Ana? Sou natural de Ituverava. Natural de Ituverava, veio para Franca por opção, como foi essa... Eu vim para Franca abrir espaço, né? Abrir espaço no meu meio, né? Que é como cantora. E amei a cidade, né? Acabei virando francamente francana. Estamos aqui há 5 anos, graças a Deus, indo muito bem aqui, Franca e região, fazendo shows tanto na cidade quanto na região, graças a Deus. Que bacana, Ana. Canta mais uma para encerrar o nosso programa com chave de ouro. Vamos cantar sim. Eu quero agradecer já, né, para encerrar, agradecer o seu convite, Marli, muito obrigada. Eu que agradeço imensamente. Doutor Fernando por fazer parte aqui desse programa Viva Bem. Tiago, músico, muito obrigada, viu? Nós que agradecemos a honra de tê-la aqui, de ter o doutor Fernando. Imagina. E eu quero agradecer também a Neila Nanini, que veste a Ana Carla. Muito obrigada, viu, Neila, pelo apoio, pelo carinho. E Lopes Tratores, que está apoiando o DVD de Ana Carla, que vai sair em breve, viu, Marli? Em breve sai o DVD, primeiro DVD solo de Ana Carla. Que bacana. Onde vamos aproveitar e fazer uma música do DVD inédita, né? Parceria, falando de Neila Nanini, ela também me veste. Muito obrigada também, Neila. Um beijo pra você. Super parceira, né? Super parceira, parceiraça. Amor, eu tava tão aflita, que bom que me ligou. Parece até que adivinhou. Faz tanto tempo que não te vejo. Te peço, por favor, vem aqui correndo me dar seu amor. E é pedir demais que por um descuido Deus nos leve pra bem longe, aonde ninguém possa atrapalhar. E aí ficamos lá pra sempre. A gente se ajeita e faz acontecer. Aluga uma casinha pra gente viver. Você escolhe a cor e eu escolho o nome do nosso cachorro. Aí quem sabe Deus vai nos abençoar.